Agora vamos para o nosso bate-papo sério sobre a saúde. E hoje o assunto é tão especial. A gente vai falar sobre um assunto delicado, que é a judicialização dos medicamentos. Os idosos já representam 12% dos 201 milhões de brasileiros. E com a expectativa de vida de 71 anos para homens e 78 anos para as mulheres, esse percentual continuará aumentando nos próximos anos. Essa mudança torna uma série de doenças mais frequentes. Isso é fato. Mais gente vai ter câncer, hipertensão, diabetes, problemas neurológicos. E essas doenças requerem tratamentos complexos e contínuos, o que eleva as despesas com a saúde. O que acontece é que muita gente acaba recorrendo à justiça para adquirir medicamentos e conseguir um tratamento decente. Aí eu fico pensando assim, mas por que tem que recorrer à justiça? Por que isso acontece? Para a gente entender, então, esse assunto, entender mais, descobrir como a judicialização da saúde afeta nossas vidas, a gente convidou um expert no assunto, que é o Dr. Charles Schmidt. Ele é mestre e doutor em pediatria e trabalha há 25 anos como consultor para indústrias farmacêuticas em pesquisa clínica e é um estudioso desse e de outros assuntos que afetam a saúde e a qualidade de vida do indivíduo, sobretudo dos pacientes dele. Dr. Charles Schmidt, muito obrigada por estar aqui, prazer recebê-lo, viu? Vamos sentar então para bater um papo, esse papo que muitas vezes tem tirado o sono de quem está em casa, né? Porque as pessoas querem se tratar, elas querem ter acesso aos medicamentos e nem sempre isso é possível. E por que é assim? Bom, é como você explicou, tudo começa basicamente na nossa Constituição de 88, que provê integralidade de serviços de saúde e medicamentos para todo mundo e de forma que se esquece igualitária, né? Então, uma coisa que foi pensada há 30 anos atrás, e como você falou, a idade da população está ficando muito mais idosa e ficou muito mais idosa de uma forma muito rápida. O Brasil não estava preparado. Além disso, nesses 30 anos, o desenvolvimento tecnológico da medicina, não só dos medicamentos, se tornou muito maior e muito mais custoso. Então, o cobertor é curto. Não dá para atender de forma a todo mundo da mesma maneira como se imaginava, né? E tem muitas práticas que, na verdade, não são adequadas para todo mundo. Então, há um incentivo, algumas vezes, de tratamentos mais custosos que, na verdade, não são necessários, né? Além do que, o nosso sistema de saúde ainda é muito caótico e ficou mais caótico ainda nos últimos anos. Então, você tem um problema de gestão da saúde, uma falta de informação e de integração das informações de saúde de quem utiliza o sistema e, o pior, corrupção. Nossa, na verdade, eu vejo que o indivíduo ele está órfão, né? Ele não tem nem o sistema e ele também não tem o médico que está ali pronto para ajudá-lo, né? Que muitas vezes está também corrompido e acaba receitando o que não é necessário. O que acontece tanto no sistema público de saúde, né, e no sistema privado, que seja de planos de seguros de saúde ou de assistência privada à saúde, é realmente a falta de informação e integração. Às vezes você passa no médico e ele repete o número de exames que outro já pediu e nem sabe que pediu e esses dados estão lá. Então, eu tenho um gasto muito grande e esse gasto está ficando inadmissível. Recentemente, o Ministro da Saúde passou uma informação que nós temos, em forma de judicialização da medicina, gastando quase R$1 bilhão ao mês. Não há país no mundo que sustente um sistema dessa forma. Esse valor ele está ligado a pedido via judicial para cobrir um tratamento, é isso? Grande parte sim, porque às vezes as pessoas não encontram o mecanismo, porque o medicamento, não vamos esquecer que grande parte desses medicamentos são para doenças raras e raríssimas, né? Que são tratamentos extremamente custosos, que chegam a custar R$200 mil por ano, R$300 mil por ano. Não vamos dizer que a vida é sagrada
e tem que ser respeitada. Mas muitos desses medicamentos não têm a sua aplicação prática, real, resolutiva do problema desses Mas quem pacientes. é que vai fazer esse julgamento? Pois é. E deixar o paciente tranquilo de que ele está fazendo tudo o que ele pode para manter-se vivo? Hoje, Ou quem ama? no dia 7 de novembro, está se reunindo a ministra do Supremo Tribunal Federal com um conselho... Na semana passada, já sei. Isso. Com um conselho de médicos assessores que vão trabalhar juntos com os juízes para ajudar os juízes a decidir se é ou não adequado a liberar essas liminares. Porque tem muita gente, tem muitas pessoas que utilizam liminares, por exemplo, para conseguir fraldas descartáveis ou leite para criança, que na verdade não tem que ser dessa forma. E não vamos esquecer também que quando a gente entra com liminares da justiça, o custo para o governo sai muito mais caro. O governo compra normalmente produtos com desconto na sua programação. Se você entra com judicialização na medicina, o juiz dá uma liminar e o custo desse produto sobe às vezes 50%, porque ele tem que ser comprado de imediato. Agora, na verdade, não deveria nem ser judicializado, porque assim, a gente deveria ter um corpo clínico coerente e que só receitasse o que de fato era necessário e que só pedisse os exames necessários. Bom, não essa seria a questão ideal. Porque quem é o juiz? Coitado do juiz que vai ter que julgar uma coisa que ele nem conhece. Então, isso se parte em protocolos clínicos e medicina baseada em evidência. Não é todo medicamento novo que é melhor do que o antigo e que traga um benefício exatamente muito maior, principalmente, eventualmente, em medicamentos oncológicos de última geração que custam muito dinheiro em termos de expectativa de vida, em ganhos por mês, que você fala de que a pessoa vai ganhar 2, 3, 4, 5 meses mais de vida, mas o custo vai aumentar umas 100 vezes. Então, como eu falei, é curta a capacidade de dinheiro de se pagar e tem que se analisar. Existem países que analisam isso. É meio chato dizer que a vida você não pode colocar preço, né? Mas quando você está lidando com saúde pública, esse fator entra. Então, por exemplo, na Inglaterra, existe um corpo de técnicos e aqui no Brasil também tem, que se chama Conitec, que avaliam que aquele novo produto tem razão de existir por questões financeiras e por questões de qualidade de vida ou de melhora. Eu tenho que saber que aquele produto novo que está em incorporação de uma nova tecnologia vale a pena que o SUS faça integrar. E muitas vezes não faz. Mas, por uma questão de comunicação, empoderamento do paciente, escuta, ou médicos que prescrevem de forma não adequada, ele fala, eu quero esse último medicamento. Claro, porque a gente quer tudo que tem de novidade, a gente quer estar vivo. E ele entra na justiça. O juiz que não sabe direito, ou ele não consegue um conselho com outro colega, ou libera uma liminar. E isso é um problema quando vai acumulando, vai virando uma conta enorme. Uma conta enorme. Deixa eu só ressaltar uma coisa, o Dr. Charles Schmidt não é representante do governo. Não sou representante. E eu estou aqui pensando, né, porque ele está fazendo um outro lado, mas eu acho que a intenção é acalmar um pouco a população, porque a gente realmente precisa entender os dois lados, até para pensar com coerência. Né? Quando a gente está dentro do problema, a gente muitas vezes fica cego e a gente parte para um desgaste, parte para uma briga que muitas vezes é desnecessária. E muitas vezes é estimulada, infelizmente, para cada profissão, existe alguma coisa não muito boa acontecendo. Então você tem advogados e, infelizmente, médicos que se associam e cria uma demanda completamente desnecessária. Existem quadrilhas evidentemente formadas, isso causa estelionato, né? Porque interfere. Tem profissionais que trabalham quase no Facebook ou trabalham com várias pessoas estimulando a judicialização da medicina, né? Porque assim eles ganham muito dinheiro, né? E quem é lesado somos todos nós. Porque quem realmente precisa, às vezes vai ficar sem. Então, a melhor forma de trabalhar
Quando eu tenho problemas e preciso de alguma coisa realmente necessária, existem muitas associações de pacientes, principalmente associações de pacientes com doenças raras e raríssimas, que são honestas, são transparentes, outras nem tanto, mas que trabalham e ajudam a conseguir esses produtos e esses tratamentos. Porque não é só o medicamento. Você tem a fisioterapia, você tem a necessidade de outros cuidados. Às vezes o medicamento tem que ser administrado de forma especial e que dentro daquela comunidade o paciente não tem nem como administrar o medicamento, nem como guardar na temperatura adequada. Então, há uma perda muito grande desses produtos. A forma como se compra os produtos e sem um planejamento, se perde muito dinheiro. Hoje, o governo está extremamente preocupado com isso, existem novas iniciativas, então juízes, como eu falei, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, hoje, no dia 7 de novembro, vai iniciar esses grupos de apoio de análise técnica para que os juízes não deliberem mais para tudo e tenha mais consciência para isso. E você, que é paciente, não entre no jogo de logo procurar a judicialização. Os próprios planos de saúde têm condições de negociar algumas outras formas de tratamento e outras formas de dar assistência. Na verdade, resumindo, é assim, calma, não entra na briga, dá uma olhada primeiro, vê se faz sentido, examina os dois lados, né? É muito interessante porque o ser humano, ele gosta de uma briga, de uma confusão. Eu estava pensando aqui no meu bate-papo com o Dr. Charles Schmidt, lembrando de um bate-papo que eu vi outro dia na televisão, num outro programa de televisão, em outra emissora, e que ali era assim, vai pra briga e briga. E é claro que aquele que incita a briga tem uma audiência enorme, não tem problema. A gente aqui nada na contramão, mas a gente nada buscando a razão, buscando o equilíbrio e decisões mais assertivas. E eu acho que nessa hora, quando a gente fala de saúde, a gente fala de direito, a gente tem que ser assertivo, né? Porque na Constituição a gente fala de integralidade, então todo mundo teria o seu acesso à medicação, mas existe um outro termo que diz equidade, ou seja, seria para todos, igualmente para todos. Você não pode levar todos os recursos só para uma camada de uma população e sim distribuir equitativamente a questão do dinheiro. A grande dificuldade é que a gente tem um povo aí que está sofrido, um povo Sim. que tem visto cortes atrás de cortes, que tem visto muita roubalheira, né? É muito dinheiro, um dinheiro que a gente não consegue imaginar de tão grande que é e de repente falta um medicamento, né? Aí é claro que cada órgão, cada setor tem o seu dinheiro, o seu caixa, enfim, mas a gente se sente lesado o tempo todo, né? O grande problema também é o que a gente falou, não existe um gerenciamento adequado da saúde no Brasil. O Brasil está atrás, muito atrás em muitas questões, como eu falei, a busca de dados, a integralização dos dados do paciente. Então, se eu sei, em cada vez que o paciente passa em alguma consulta, o tipo de exame que foi pedido, que tipo de tratamento que ele recebeu, o que eu posso programar de compra de medicamentos de forma mais barata, eu estou fazendo uma gestão da saúde de forma mais adequada e economizando. Agora, isso tudo começa também em casa, né? Eu acho que é sempre legal a gente pensar assim, qual é o meu papel nessa história toda? De repente, você acabou de fazer um monte de exames, vai no outro médico, ele também te pede um monte de exames, você fala, doutor, eu tenho aqui, olha, eu fiz tem um mês, tem 15 dias, vê se está válido. De repente, a gente já economiza bastante, né? Você fala, tá todo mundo gastando, vou gastar também? Não. Pensa no que é que você pode fazer como cidadão. Porque grande parte, a gente já tem esses dados, 90% dos exames médicos pedidos são normais. Se eles são normais, eventualmente não deveriam ter sido pedidos, porque a clínica é soberana. Você pede um exame complementar para comprovar a sua hipótese diagnóstica. Aquela história de você entrar no consultório médico e fazer... Mas hoje em dia a clínica é soberana, mas aí é que tá. A gente também vai precisar exigir que essa clínica seja soberana, porque o médico normalmente nem olha mais para casa do paciente. Como é que é seu nome? Ah, tá aqui, tá, tchau. Pois é, isso né? não é adequado. E quem tem o poder de decidir, às vezes, é o próprio paciente. E então, o que é a clínica? Voltando lá para trás e tentando
deixar claro para quem está em casa, o que é uma consulta clínica bem feita? Uma consulta clínica bem feita é um histórico de questionamento dos seus sinais e sintomas que o paciente conta. Isso toma tempo, né? Eu tenho que perguntar, você tem que se lembrar, você tem que definir, eu tenho que lhe examinar, eu tenho que apalpar, auscultar, né? Fazer um exame clínico completo e fazer algumas hipóteses. Baseado em algumas hipóteses, você vai pedir certos exames. É diferente quando você está pensando em um check-up, mesmo num check-up, dependendo da idade, você não precisa fazer uma série de exames. Certamente mamografia, Papa Nicolau, estamos no Novembro Azul, para o homem, o PSA, o toque retal, exames de próstata. Mas existe uma limitação que você utiliza e que basta. Né? Como a medicina evoluiu com consultas curtas, má formação de médicos, você tem uma quantidade enorme de faculdades de medicina que foram abertas e que você não sabe a qualidade. Hoje, o Conselho Federal de Medicina está instalando um sistema de validação desses cursos. Então, há vários fatores que aumentam o custo da medicina que não necessariamente eu preciso entrar em judicialização. Judicialização é simplesmente o resultado do que não foi feito para que ela não ocorresse. Nós estamos chegando ao final de um processo não adequado. E que a gente pode estancar e a gente no próximo bloco fala como a gente vai atuar como um cidadão que não quer que isso tudo termine lá num emaranhado completo, mas a gente quer que o sistema comece a funcionar. E aí tem coisas que a gente pode fazer, a gente fala sobre isso no próximo bloco. Não deixe de assistir. Hoje a gente começou o programa com um assunto denso, mas chamando a atenção de todos nós para um país que a gente sonha em viver um dia. A gente sonha com um país mais justo, a gente sonha com um país decente, com um país limpo, com um país que cumpra de fato aquilo que a lei manda. Mas para isso a gente tem que começar mesmo na célula menor, que é na família, né? Na verdade é a nossa atitude como pai, mãe, educador, ali a família, depois a nossa comunidade, e aí a gente vai ter um país melhor. E hoje a gente está trazendo um assunto muito interessante, inclusive para o dia de hoje, que é um feriado nacional importante, que é a judicialização da saúde. Infelizmente, a gente tem visto um panorama triste, como muitas coisas são tristes também aqui no país, principalmente nesse ano, que é um complô errado até de médicos com advogados, incitando muitos pacientes a entrarem de forma errada, desequilibrada, na justiça para conseguir tratamento, muitas vezes desnecessário. É isso, Dr. Charles Schmidt? Infelizmente, não de forma generalizada, mas que em toda a profissão você tem os seus desvios, né? E que procura, eventualmente, em população desfavorecida, né? Que eu vou te tratar, eu vou te dar toda a assessoria com meus advogados, ou seja, o médico atende com o advogado ao mesmo tempo, e que já tenta fazer com que o paciente já entra exatamente em judicialização da medicina, cobrando por tratamentos que normalmente são muito mais baratos, por valores estratosféricos, eventualmente que chegam a custar 4 milhões de reais simplesmente para fazer fisioterapia. Então, não há sistema que aguente alguma coisa como essa. Não, e a gente não quer fazer parte desse sistema corrupto, tá certo? Porque assim, a gente está vivendo um ano em que a população vai para a rua para dizer não à corrupção. Então a gente só não pode agora ir para o outro lado, né? E querer fazer parte dessa história toda. Mas eu sei que muitas vezes a gente não faz isso conscientemente. Muitas vezes é por falta de conhecimento, é pelo apego à vida. Óbvio, todo mundo quer viver mais, quer viver bastante, quer viver com qualidade. E aí, até por ingenuidade. Então, o que a gente precisa saber? Então, precisa saber que existem outras opiniões de colegas, sempre prestar atenção. Alguma coisa que parece fora do padrão normal, ou seja, médicos trabalhando com advogados, isso é proibido por lei, né? Não se trabalha dessa forma, e quando se oferecem milagres onde esses milagres não existem. Muitos desses colegas ainda têm correlação com farmácias de manipulação e fabricam medicamentos que não têm um efeito que deveria ser desejado e que também ganham dinheiro
que também é ilegal sobre esse tipo de atuação. Então, primeiro, médico com advogado não existe. Desconfie, sai fora. Segundo, médico casado com farmácia de manipulação não existe. É proibido, cai fora. Já temos duas coisas bem detalhadas para a gente ficar atento. A outra coisa é, se você tem alguma doença realmente rara, ou foi diagnosticado uma doença rara, existem outras populações que têm a mesma doença rara e associações. Esse empoderamento dos pacientes com essas doenças raras, eles trabalham em conjunto com o governo e tentam negociar preços e valores e tratamentos para essa população muito mais adequados do que de forma judicializada, como eu expliquei. A internet pode ajudar, inclusive, nisso, né? Existem várias Porque, de repente, associações. você tem uma doença rara. Fala uma doença rara. Você pode falar de mucopolissacaridose, que é uma doença... Mucopolissacaridose. Então, você pode entrar na internet, coloca lá, você procura uma associação, procura um grupo. Você sabe que no próprio Facebook tem grupo de mucopolissacaridose e ali você vai entender o que essas pessoas estão fazendo e, junto com elas, você vai pleitear para que o governo faça uma compra conjunta, quer dizer, aí é uma compra no atacado, vamos falar assim da forma bem leiga de falar, vai sair mais barato, vai ficar mais fácil para todo mundo. Existe uma outra coisa que as pessoas não entendem, que eventualmente não tem tratamento, né? E a vida tem o seu fim e tem que ter o seu fim de uma forma digna. Se chama o tratamento paliativo. O Brasil é muito primário em oferecer tratamento paliativo para pessoas que não têm uma expectativa de vida longa, mas tem muito a fazer para esses pacientes. Então, não é só procurar medicamento, né? O tratamento paliativo é uma questão que estou tratando, né? Porque todos nós vamos falecer algum dia, né? Alguns antes, outros depois. Mas existem esses núcleos também de tratamento paliativo. Infelizmente, o Brasil não tem muitos, mas nós devemos estimular essas questões, porque muitas vezes não tem o que se fazer, né? Em termos de um tratamento efetivo, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, pensando no empoderamento do paciente, se ele vê uma situação dessa, de um médico que não indica um tratamento paliativo, de um médico que está associado a um advogado, de um médico que está associado a um laboratório, ele tem como atuar, fazer uma reclamação, Sim, uma queixa? O Conselho Regional de Medicina é um bom caminho. Então, né? o paciente entra no Conselho Regional de Medicina. Né? Se ele se achar lesado, tem o Código do Consumidor, o médico não está fora do Código do Consumidor, ele pode se utilizar de advogados e dizer que foi lesado pela forma como foi tratada. Se ele não tiver sido lesado, mas ele está achando estranho, o médico está fazendo uma proposta indecente para ele, no sentido de ser, por exemplo, uma dessas coisas que eu falei. Ministério Público. Vai direto no Ministério Público e faz uma queixa. Faz uma queixa, né? Procura trazer os maiores dados, porque senão a gente não sabe. A gente, em relação com o médico, ainda bem, porque a grande maioria dos profissionais, meus colegas, são pessoas probas, são dedicados, mas infelizmente tem também o seu lado ruim, como qualquer profissão. E aí as pessoas às vezes ficam intimidadas em não entrar nesse problema, mas essas pessoas lesam muito. Então, se o seu plano de saúde subiu mais do que a inflação, tem uma razão, porque o custo vai aumentando e ele tem que ser distribuído para todos. Esse plano de saúde que subiu muito e mais do que a inflação pode estar ligado ao excesso também assim, excesso de exame, excesso de internação desnecessária, de cirurgia desnecessária, tudo isso. Tudo isso. O que, na verdade, não seria exatamente judicialização, mas uma prática, ou vamos dizer, uma medicina que não é custo-efetiva adequada. Então erramos, eu, você e todos nós, quando a gente pega, por exemplo, um pedido de 500 mil exames desnecessários, fala, tá bom, eu vou fazer o plano de saúde que paga. Tá errado. Tá errado, porque todo mundo vai pagar. Então presta atenção, porque isso cai lá no nosso bate-papo inicial do programa. Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que ser melhor. Então, a gente tem que ter uma atitude coerente. Porque a gente fica com a ideia que é a empresa que paga. Bom, a empresa paga, eu vou utilizar porque eu acho muito interessante. Na verdade, a conta vem depois.
E aí eu não vou pagar o plano, eu vou diminuir o plano para um plano inferior, eventualmente, e aí vai acabar um dia que não vai ter plano. Isso tudo tem a ver com a educação, mas aí agora eu não estou nem falando uma educação da escola, não. Eu estou falando uma educação de decência, que aprende em casa, com pai e mãe. Então, acho que o nosso papel agora é ficar mais atento ainda. A gente precisa realmente prestar atenção nos mínimos detalhes, se a gente quer um país melhor. A coisa é séria, né? A coisa é muito séria e que se a gente não agir agora, o dinheiro para a saúde, a gente teve a aprovação, está se tentando a aprovação da PEC dos limites de gastos do governo. Uma das coisas é tentar utilizar o dinheiro que tem para a saúde de forma inteligente e adequada. E aí sim, integralidade e equidade para todo mundo. E esse todo mundo, nós fazemos parte. Agora, o fato é que essa PEC gerou um desconforto tremendo, porque a sensação que o cidadão tem é de que ele perdeu. Ele provavelmente, num primeiro momento, nós temos que parar, porque nós estamos num trem a 200 km por hora numa parede. Nós gastamos muito mais dinheiro do que arrecadamos. Então, nós temos que começar, é que nem a economia doméstica. Se a gente não cuidar da nossa economia doméstica dentro do país, nós não vamos ter dinheiro para nada. E gestão tanto serve para o ambiente corporativo como para a área de saúde também. Doutor, você não é representante do governo, né? Não sou representante do governo, não tem, as minhas opiniões aqui são minhas, são colocadas de uma forma bastante precisa. Eu entendo o que você está falando e penso igual, mas eu quero deixar bem ressaltado aqui, porque senão quem está assistindo fica pensando, puxa vida, mas por que eles estão defendendo? Na verdade não é defendendo, é olhando os dois lados e tentando agir com coerência. Porque é que dá um desconforto quando a gente sabe que a gente precisa fazer cortes, enxugar esses gastos, porque a economia, pensando em casa, a economia está extrapolada, mas tem alguém que está roubando ali, né? Dá um desgosto. Sim, e não é por causa disso que você vai roubar também. Então. É essa a questão, mas se o outro aproveita, por que eu não vou aproveitar? Realmente você não vai aproveitar, você vai utilizar o seu empoderamento, se associar, procurar as informações e trabalhar da melhor forma possível. Você vai se ajudar e vai ajudar a quem precisa ser ajudado, né? Porque tem pessoas hoje perdendo o seu direito a medicamentos para doenças raras porque acabou o dinheiro. Simplesmente o governo está cortando para quem realmente precisa, porque outros utilizaram de forma errada, ou que entraram com judicialização de medicina, porque não era necessário. O que não era necessário. E eu acho até que você não fez isso por má fé, porque você é ruim. Eu acho que você foi influenciado por alguém que veio com um discurso montado, preparado para te enganar. Abre o olho, médico com advogado, esquece essa associação, não existe, é proibida. Médico com laboratório, esquece, não existe, é proibida. Médico com farmácia, esquece, não existe, é proibido. Vamos ficar atento. E o site do Conselho Regional de Medicina é o www.cremesp. Põe aqui para mim, Pri, por favor. www.cremesp.org.br www.cremesp.org.br, tá bom? Aí lá você encontra todos os contatos para as outras regiões. Esse é o site aqui em São Paulo. Puxa vida, hein? Isso foi uma aula de educação moral e cívica. Lembra dessa? Não tinha uma matéria, né? Nossa época de escola hoje não existe mais, né? Mas eu acho que falta justamente essas pessoas para dar a orientação, o mentoring, vamos dizer, a mentoria da necessidade de orientar as pessoas, porque as pessoas não são obrigadas, o leigo não é obrigado a entender essa questão. E um médico ainda no Brasil tem uma posição muito acima. Então, o médico falou, eu cumpro. Eu não tenho o hábito de contrabalançar essas informações. E que eu sempre, quando venho aqui, estimulo. Procure outras informações, procure discutir, você tem esse direito de fazer. Vamos aproveitar esse empoderamento para agir e para dizer não. E para, de forma muito educada, falar, doutor, não preciso fazer todos esses exames, eu já fiz, né? Mesmo que seja num plano de saúde particular. Mesmo que plano. Muito bem. Um recadinho final, então, para a nossa população, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Eu acho que o recado principal é você procurar colegas e trabalhar quer no sistema público, quer no sistema privado, que tenha essa conscientização, que lhe faça bem
e que você siga essas orientações dessa forma. E não esqueça, se você tem uma doença rara, a internet tem vários grupos de pessoas que são portadoras da mesma doença que você tem e que podem te ajudar. Cuidado para você não ser enganado. Nesse momento, o que você mais precisa é de apoio de pessoas sérias ao seu redor. Busque ajuda, é possível e sempre de olho aberto, tá bom? E a gente torce por você. Muito obrigada, Dr. Charles Schmidt. Se você posso passar seu e-mail? Sim, você pode entrar em contato através do e-mail. Eu sei que às vezes você tem dúvidas, às vezes você quer uma opinião. Então é o csmdt@terra.com.br. Bate-papo muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Até eu tô aqui agora assim, olha, com os olhos mais abertos. Que bom. Para ser mais justa. Muito obrigada, viu? Obrigado.